Olá, internautas da TV e Rádio Web Luz. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos abordar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, o subitem que envolve causas anteriores das aflições. Mas antes de iniciarmos, gostaríamos de lembrá-los para que vocês se inscrevam no canal do YouTube e possam também manifestar suas dúvidas e dar as suas sugestões referentes ao trabalho que é realizado. Jesus nos tem proporcionado sempre, em todos os instantes, a transferência das informações tidas e interpretadas como sendo libertadoras, e libertadoras pelo fato de serem condizentes às necessidades que o Espírito apresenta. Assim sendo, o que Jesus tem proporcionado em todos os instantes para nós são atenuantes, instrumentos amenizadores, referentes a tudo aquilo que possa ser interpretado como sendo as problemáticas emocionais que o Espírito tem apresentado. E para que o Espírito possa vir a crescer, desenvolver, evoluir, então não existe outro e melhor instrumento que o corpo físico. Então o corpo físico, ele nos tem sido apresentado como sendo um instrumento extremamente importante no sentido de que o espírito possa vir a se envolver com o processo de recuperação, renovação das questões emocionais. Dentro do processo natural do aprendizado com o qual o espírito se encontra envolvido, e da nossa parte há necessidade de que interpretemos que a reencarnação nada mais é do que um grande instrumento de aprendizado para o ser, de um grande instrumento de aprendizado para o espírito que foi criado simples e ignorante, mas que na sua trajetória de crescimento, na sua trajetória de evolução, então tem passado por inúmeras etapas, e cujas etapas, não necessariamente tendo sido bem interpretadas por ele, espírito, então tem feito com que ele recolha impressões, e cujas impressões, interpretadas pela ótica de que aquilo que Jesus tem abordado como sendo o reino de Deus, que não é um local físico, que não é um local tátil, mas sim algo que se encontra impregnado em nós, como alegoricamente poderíamos interpretar como um programa que desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes, nos foi instalado. Então esse reino de Deus ele está voltado para duas questões básicas, a bondade e a beleza. Então, o Espírito tem a oportunidade de vir a desenvolver constantemente esse reino de Deus que se encontra dentro de si próprio, e a única e melhor maneira para que isto se dê é encontrar-se no corpo, é encontrar-se na carne. Então, o espírito que tem passado pelas mais variadas etapas e que se interprete essas etapas como sendo também e inclusive as questões reencarnatórias que lhe tenha sido proporcionado como oportunidade e concessão, por parte do espírito nem sempre tem sido bem observado, nem sempre tem sido bem aproveitado. Então, quando este espírito desprovido do corpo, recobrando a memória condizente a determinadas coisas que se deram, observa então que na reencarnação com a qual esteve envolvido, não conseguiu aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que lhe tenha sido concedida, acaba então estabelecendo um processo comparativo entre aquilo que se interprete como sendo o reino de Deus inserido no espírito, voltado para a bondade e a beleza, e as visões que se tem das oportunidades que não foram tão bem apresentadas assim. Então, quando isso se estabelece, comparativamente, gera-se então um choque emocional no espírito. E esse choque emocional no espírito
aumenta o nível da impressão condizente àquilo com o qual ele tenha se envolvido e que não necessariamente tenha conseguido aproveitar da melhor forma possível. Isso, então, é o que gera a necessidade de um novo processo reencarnatório. E, em assim sendo, pelo benefício divino, o corpo, então, tem camuflado a base da memória, impedindo-nos de nos lembrarmos daquilo que tenhamos sido ou do que tenhamos feito. E dentro disso tudo, então, da nossa parte, determinadas situações, momentos, circunstâncias com as quais venhamos a nos envolver e que não conseguimos considerá-las como sendo processo de aprendizado, mas sim dor, sofrimento, mal-estar, por parte do espírito que se encontra envolvido com esta situação neste instante, então sobra para ele reclamação. Sobra para ele a interpretação de que os momentos são extremamente difíceis, são extremamente complexos. E não consegue, então, entender que quaisquer manifestações condizentes a isto é mero efeito referente a uma causa que tenha sido constituída anteriormente. Tudo o que se encontra existente no universo, matéria ou espírito, encontra-se funcionando suportado em leis. E dentro das leis com as quais tudo se encontra envolvido, então não seria o espírito o único a permanecer envolvido com um processo de falta de acerto. Então, na verdade, a lei de ação e reação necessita ser interpretada em todos os instantes, em todos os momentos. Porque aquilo que se interpreta neste instante como sendo o mal-estar que te acometeu, o mal-estar que te encontrou, nada mais é do que uma reação, nada mais é do que um efeito condizente a uma causa anterior que nós mesmos tenhamos constituído. Jesus, sendo questionado por João num determinado instante, apresenta de maneira extremamente didática todo o processo que envolve a questão da reencarnação como e enquanto aprendizado. É quase que uma poesia, mas na verdade busca fundamentar em João a necessidade de se interpretar o momento presente pela ótica daquilo que possa ter se dado e que nós não conseguimos compreender, não conseguimos interpretar. Questiona João a Jesus o seguinte: Mestre, como pode Deus, que é Pai, permitir que seu filho sofra, permitir que seu filho encontre-se envolvido com problemáticas físicas ou emocionais, quando outros dos seus filhos gozam de extrema saúde, gozam de extremo bem-estar? E Jesus, de maneira muito simples, olha para João e diz então o seguinte: João, acreditas mesmo que o Pai possa despender tempo colocando dor em uns e bem-estar em outros? Deus, João, alegoricamente poderia ser interpretado como sendo o pai que divide a herança igualitariamente entre todos os seus filhos. Mas existem aqueles que não aceitam o seu quinhão na divisão e reclamam daquilo que receberam, não aceitam o que receberam. E dentro desse pressuposto, então optam por tomar o seu próprio caminho. Vão embora. E quando tomam o seu próprio caminho, então começam a se envolver com determinadas situações que emocionalmente não têm condições de suportar. Adentram ambientes desconhecidos, onde absorvem as impressões tóxicas que ele oferece. Envolvem-se com determinadas manifestações
que não conseguem então entender, não conseguem observar. E assim sendo, num determinado instante, depois de muito tempo, optam então por retornar. Então, estabelecendo a necessidade de voltar em razão do arrependimento tardio que se dá, empreende então o espírito a sua marcha de retorno. E Jesus então apresenta a João que o retorno necessita ser interpretado como um processo de regeneração pelo qual o espírito está passando. Então, na mesma mão em que foi até um determinado ponto, por questão opcional, observando então que não encontrou aquilo que desejava, que se encontra cansado de sofrer, que a exaustão dos sentidos se deu, então o retorno ele é proporcional à mesma marcha de ida. E naturalmente as etapas a serem vencidas são então a interpretação dos processos reencarnatórios pelos quais o espírito então necessita passar para que o processo da regeneração, para que o processo do aprendizado, para que o processo do entendimento verdadeiramente venha a se dar, de modo que quando retornar para o ponto de onde partiu, encontre-se então muito melhor do que se encontrou em períodos anteriores. Então Jesus apresenta a João a definição de que, na verdade, não é a aflição pela interpretação denominativa que deve ser interpretado pela ótica de dor e sofrimento, mas sim que qualquer interpretação de aflição necessita ser visto pela ótica do aprendizado, que gera o conhecimento e cujo conhecimento liberta. Então, por isso que há a necessidade de se encontrar envolvido com as mais variadas situações. Porque no frigir dos ovos, Jesus vira-se para João e diz o seguinte: João, o mundo necessita ser interpretado como sendo um grande hospital. Então diz Jesus para João que todos aqueles que se encontram no mundo encontram-se então em processo de recuperação, porque são os mesmos que se perderam em si mesmos e que passa então a existir a necessidade de se reencontrarem emocionalmente. Então os processos reencarnatórios, eles acabam apresentando para cada um as necessidades individuais naquilo que se interprete como sendo este processo de recuperação, para que a doença interna possa ser eliminada, para que as problemáticas emocionais trazidas, condizentes às impressões que se recolheu de tantas situações vivenciadas, onde não necessariamente apresentávamos as condições para interpretá-las, então, mantendo-se ainda no nosso inconsciente profundo, são as mesmas que se apresentam em determinadas situações. Então, é de extrema importância que venhamos a interpretar que quando Jesus aborda as causas anteriores das aflições, é no sentido de que possamos interpretar que todas as situações, momentos e circunstâncias com as quais venhamos a nos envolver, são todas elas testes, são todas elas exercícios para que possamos observar o nosso nível de superação perante a incapacidade interpretativa de antes. O processo, ele é evolutivo. E por ser evolutivo, parte-se do princípio que estamos então envolvidos com uma tendência a caminharmos sempre para frente. Mas para que seja possível caminhar para frente,
há necessidade de se desvincular de determinadas imagens, de determinadas memórias. Então, por isso é que nos encontramos envolvidos então em grupos, né, cujos grupos apresentam então indivíduos que se encontram envolvidos em experiências reencarnatórias diferentes e, por se apresentarem então diferentes, apresentam-se como sendo aqueles que nos proporcionam o que nos falta e nós, da nossa parte, proporcionamos a eles as impressões que eles ainda não puderam desenvolver sozinhos. Então, esta permuta nas transferências das impressões é que vai proporcionando, então, a possibilidade de irmos nos fortalecendo, porque perante determinadas apresentações que julgamos equivocadas por parte daqueles com os quais nos encontramos envolvidos, e que aos nossos olhos gera, então, algum tipo de mal-estar, que num determinado instante poderá ser interpretado como aflição, erroneamente, deixamos então de interpretar o seguinte, que as apresentações equivocadas por parte dos outros nos têm proporcionado então a possibilidade de nos superarmos internamente, no sentido de que alegoricamente possamos ir removendo determinadas crostas que se encontram existentes ainda em nós. A crosta da impaciência, ou seja, você só pode exercitar paciência se alguém te ativar para interpretar a impaciência. Então, dentro da impaciência com a qual naturalmente, costumeiramente nos encontramos envolvidos, quando alguém se apresenta de uma maneira que nós não gostamos, ele então está sendo um instrumento para que possamos nos superar, apresentando maior paciência perante aquilo que ele apresenta, porque o que ele apresenta é diferente do que você apresenta. Então, nós temos observado as coisas de maneira equivocada. Nós temos interpretado dor, sofrimento, mal-estar, quando, na verdade, haveria necessidade de interpretarmos processos de superação. Por isso que nos encontramos no corpo. Nos encontramos no corpo para aprender. Então, partindo-se do princípio de que tenhamos por equívoco gerado causas que geraram então a necessidade da recuperação, encontramos nós aqui presentes, então, envolvidos com as mais variadas situações, para que seja possível, então, desfazer, desconstruir causas através de procedimentos diferentes nesse instante. Então, por isso que Jesus tem apresentado em todos os instantes demonstrações para que seja possível, então, interpretarmos como realizar, observações para que seja possível interpretarmos quais os melhores caminhos que possam ser tomados para que nos sintamos melhores internamente pelo fato de começarmos a compreender a necessidade de amenizar, de acalmar, de tranquilizar um pouco mais. A todos, em todas as situações, em todos os momentos, para que através do costume, em razão de uma outra e nova maneira de pensar e proceder, isto então vá naturalmente sendo apresentado, de modo que, em razão de outras e novas apresentações, comecemos então a nos esquecermos daquelas apresentações que se mostravam de maneira equivocada. Então, por isso que Jesus nos tem chamado a atenção para a realização através de coisas simples, tendo a simplicidade como o modelo para um maior e outro envolvimento com questões que possam proporcionar os resultados que se interpretem como sendo melhores, e através disso possamos ir nos fortalecendo
desenvolvendo a crença, desenvolvendo a fé naquele que tem em todos os instantes assumido a responsabilidade na transferência das informações, dizendo em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Até a próxima. Um grande abraço a todos.